Então, boa noite a todos mais uma vez. Seu Pedro, boa noite. Que Deus te ilumine nessa noite. Olá. Então, obrigado, Thiago. Nós escolhemos uma lição do livro Fonte Viva, a lição 162, que tem como título Dentro da Luta. E é uma lição que nós fizemos a leitura, né, há alguns dias atrás, para o descanso da noite, como é hábito, e é uma lição que realmente me chamou bastante atenção. Na verdade, como todas as lições, né, da obra Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, elas sempre se encaixam muito bem dentro de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, seja na pandemia, seja antes da pandemia e, com certeza, após a pandemia, né? São lições de livros publicados há muitos e muitos anos atrás e que, mais do que nunca, são lições atuais. E sempre serão atuais, porque elas são tiradas, né, de um contexto dos ensinamentos de Jesus. Eu gosto muito porque o Emmanuel, nessas obras, ele pega ali um pequeno ensinamento, como nós vamos ver hoje, encaixa toda uma situação, né, daquela época, desta época e do tempo futuro, com certeza vai ser, porque os mundos de expiações e provas, nós podemos estar ainda nessa fase de transição para a regeneração. Mas nós sabemos também que há muitos mundos, milhões de mundos, que estão da fase de planetas primitivos para o planeta do qual nós estamos hoje vivenciando todas essas situações, depois a regeneração, mundo de expiações de prova, mundos primitivos, mundos de regeneração. Então, na casa do Pai, a gente vai observando, né, e aprendendo através da doutrina espírita, principalmente, onde ele diz no próprio Evangelho que há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós estamos naquele momento, naquela escola adequada às lições que nós precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar no momento certo, com a lição certa, no momento certo. E antes que nós falemos do conteúdo dessa mensagem, ele indica também uma questão do Livro dos Espíritos, que é do capítulo, do livro 2º, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 1, que é dos Espíritos. E a questão que ele cita, para a gente começar o estudo desse conteúdo, é a questão 119. Então, eu vou ler a questão e vou ler a resposta, e aí nós vamos entender perfeitamente o que Emmanuel, através do Chico Xavier, quis nos trazer nessa lição de hoje, nessa lição 162, Dentro da Luta. A questão 119, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? É uma questão, inclusive, que já foi estudada muitas vezes e, inclusive, já foi estudada aí coletivamente no Centro Espírita Dona Branca Mendonça. Ele responde assim: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Olha o título da lição: Dentro da Luta. Dentro da luta. Onde estaria o mérito sem a luta?
De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade e à missão que lhes cabe, nos diferentes graus, e está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Então, nós já começamos a perceber o quanto é importante a nossa luta, essa luta, né, no momento no qual nós estamos inseridos. Aí vem um anexo, né, que é o comentário de Kardec, é uma colocação de Kardec, para complementar a questão. Ele diz assim: como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada, a vida social, e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo, que é a vida espiritual, ao posto supremo. Quer dizer, nos proporcionar a oportunidade de nos encontrarmos, né, a caminho da perfeição, não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa. Isso nós já também aprendemos. Nós nunca alcançaremos a perfeição absoluta, porque se nós, né, alcançássemos isso, nós nos igualaríamos a Deus. Então, poderia, dessa forma, aí criar uma certa confusão, né, vamos dizer assim, porque, com certeza, nós, chegando lá, nós iríamos querer tomar o trono de Deus, alcançando essa perfeição absoluta, porque nós sempre nos achamos os melhores. Então, calma, por isso que é essa perfeição relativa. Mas o que ele coloca para nós, aí é o que o Kardec e os espíritos colocam nessa questão 119, é exatamente essa questão da nossa luta cotidiana. Cotidiana no sentido da presente encarnação, mas uma luta constante, obviamente, desde o momento em que nós fomos criados como espíritos. Tá? Claro que respeitando todas as nossas fases, todas as fases do nosso processo evolutivo, todas elas. Mas hoje nós percebemos, e Jesus coloca muito bem isso, essa questão da luta, que significa entre tudo que nós podemos imaginar, que é trabalho. É trabalho. E esse trabalho, como ele coloca na lição, é um trabalho que nós temos que realizar não sozinhos, mas em grupos, em coletividade. Para quê? Nesse grande trabalho de cooperação. Porque se, como o próprio Jesus diz, que nós somos co-criadores em ponto menor, então nós temos um papel fundamental aonde? Na criação divina, na criação e no processo evolutivo, não só nosso, mas também no processo evolutivo, né, de toda a coletividade, de toda a coletividade. Então, nosso papel ele é fundamental quando nós nos inserimos dentro dessa luta, dentro desse contexto, né, aproveitando o momento, não nos isolando, mas sim trabalhando unidos num trabalho realmente de cooperativismo, num trabalho de cooperação, num trabalho de união, para que a gente possa seguir a nossa jornada, subir o nosso degrau e, ao mesmo tempo, se possível for, darmos a mão àquele que está no degrau inferior e atrairmos ele para o degrau superior, onde nós temos que nos encontrar, deveríamos nos encontrar ou podemos nos encontrar. Então, é realmente muito importante. Mas o ensinamento
que Jesus traz e que ele coloca em João 17:15, ele diz assim: não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, Jesus, ele faz um pedido a alguém, e nós sabemos quem é esse alguém, né, para que não nos tire das provas do mundo. Porque seria muito fácil, né? Eu sempre digo, se eu fosse Jesus, eu faria isso, porque eu não teria dor de cabeça. Já coloca lá, né, e segue a vida e segue o mundo. Não. Não, ele falou, não, ele pediu para que não nos tirasse do mundo, tá? Mas que nos livrássemos do mal. Aí também tem uma outra situação em que, poxa vida, eu também, se fosse Jesus, eu tirava o mal do mundo. E como que eu tiro o mal do mundo? No nosso caso específico. Tira o homem do mundo, então, porque ele é a causa de todo mal. É ele que provoca todos esses desequilíbrios, todas essas situações. Então, faz uma limpeza também, faz uma higienização geral, né? Deixa o planeta bonito, verde, com seus mares azuis, com as suas montanhas, com o seu céu azul, com o seu sol brilhando, e pronto. Nós mesmos temos, né, notícias através das obras de história, de geografia e agora das obras espíritas, quando relatam a chegada dos descobridores aqui no Brasil, a beleza que é a nossa pátria, era a nossa pátria, e ainda é. Então não seria mais fácil, por exemplo, para Jesus, quando ele decide, com relação à implantação do Evangelho no novo continente, deixa isso aqui por conta dos índios. Eles são puros, eles são inocentes. Deixa por conta daqueles habitantes que já habitavam o Brasil ou a América do Sul. Para que trazer gente que ia criar situações de dificuldades como foi criado? Aí é que está, né? Porque nós temos que estar inseridos nessa luta. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sabia que teria que haver essa mescla, né, do europeu, do africano e do brasileiro, né, nativo, né, para que acontecesse o quê? Para que acontecesse o nascimento, né, de homens e mulheres mais bonitos, nessa mescla toda, como aconteceu, porque o povo brasileiro realmente é um povo bonito. Se nós observarmos ele na sua formação física, a gente sabe disso. Mas não era esse o objetivo. Então, ele, dentro dessa luta, ele utilizou aqueles grandes, vamos dizer assim, pecadores, né, que foram trazidos para o novo continente, né, aqueles europeus enrustidos, como diz sempre o Décio, que somos nós. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento. E, ao mesmo tempo, oportunizar o crescimento de quem? Daqueles moradores nativos aqui do Brasil. E aqueles também que chegaram, né? Os negros, os índios, os europeus, formando essa mescla, essa miscigenação, essa mistura toda, e nós temos hoje o que somos, dentro da luta, dentro desse contexto, né? Então, trouxe para nós toda essa gama de mistura de raças, de conhecimento, né? De condições também até sociais, para que houvesse, então, esse novo despertar, esse novo caminhar. E na lição, Emmanuel coloca da seguinte forma, isso já para nós, para todos nós: não peças o afastamento da tua dor. Não peças, né?
Porque o que é a dor? Ele continua. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Então, Jesus não vai nos tirar da dor, justamente para que a gente possa trabalhar, né, essa serenidade, esse heroísmo, né, a fim de que nós não percamos a vantagem desse burilamento, desse contato entre nós. Entre nós. Nós temos diferenças, muitas diferenças, mas muitas diferenças também, elas vão o quê? Desaparecendo ao longo do nosso convívio. Não só no nosso convívio social, no trabalho, no templo, mas principalmente dentro do nosso próprio lar. Então, como que vamos sair desse meio e a gente conseguir o nosso objetivo, que é o nosso próprio burilamento? Nós não vamos ter atrito. Vamos ficar o quê? Estagnados, parados, esperando? Não. Então, Emmanuel coloca, não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Como é que nós podemos fazer? Como é que ele pede uma coisa dessa? Para não tirar as pedras do meu caminho. E eu peço tanto nas minhas orações para tirar as pedras do meu caminho, os obstáculos, os empecilhos, e não saem, não tiram. Aonde é que está Deus que não me ajuda? Também numa belíssima palestra, não me lembro também de quem foi, lá no Maria Modesta, foi colocado exatamente isso. Opa, tem uma pedra no meu caminho. E aí? Mas aquela pedra é uma pedra enorme, enorme. Como devo fazer? Eu não tentei galgar aquela pedra, tentei demolir aquela pedra e não consegui. Então, o que eu devo fazer? Vamos retornar? Não dá para retornar. Não é possível o retorno. Então, vamos contornar essa pedra. Vamos contornar esse obstáculo. Agindo como? Com sabedoria. E ele coloca, assim, de uma forma bem didática, que eu achei muito legal, né? Ele fala assim, insiste na recepção de pensamento que te ajudem a aproveitá-las. Aproveitá-las. No progresso material do homem não foi assim? Né? Lá na antiguidade, o chinês descobriu a pólvora. Opa! Como que é que ele fez? Para que ele utilizou? A pólvora hoje é utilizada para quê? Nas pedreiras. Para quê? Para tirar daquela massa bruta as pedras menores para transformar ela em quê? Em pedras para as construções. Claro, que outras pessoas pegaram a pólvora e utilizaram a pólvora para a destruição, para as guerras, para os armamentos, etc, etc. Mas esse é um problema deles, já não é um problema nosso. O nosso problema é utilizar esse recurso agora, né, para quebrar essa pedra que está na nossa frente, esse grande obstáculo, e transformar ela em quê? Em pedras para a nossa construção, para a nossa edificação. Então, às vezes, a montanha que está à minha frente, ela não é algo que eu vou dinamitar. Não. É algo que ou eu contorno, ou eu vou fazer de uma forma tal, achar um recurso tal, que eu transforme toda aquela montanha de dificuldades em tijolos para a construção do quê? Da minha casa espiritual, da minha casa mental. É passo a passo. Às vezes eu vou contornar essa situação, muitas vezes, que são as diversas reencarnações, mas vai chegar um determinado momento em que eu vou me deparar novamente com aquela situação
com aquela imensa pedra e eu vou ter, e aí eu já estou cansado de contornar, porque leva muito tempo, a pedra é muito grande, e aí o que acontece? Eu vou achar um recurso, né, agora, para que eu transforme aquela imensa pedra em pedras menores da minha própria construção, edificando a minha própria construção. Então, são as pedras das nossas dificuldades, por isso que ele fala que não é para retirar o homem do mundo, mas sim extirpar o mal. Esse é o nosso papel, extirpar o mal. Como que nós vamos fazer? Ele fala, não exijas a expulsão do adversário, pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Quem é que mostra realmente quem nós somos? Quem? Será que é a Helena que está aqui do lado, que só vê em mim virtudes? Ou é o Tiago, que é meu filho, que só me enxerga como um pai muito bom, como um pai sem defeitos? Claro que não. Essas pessoas podem fazer isso conosco, obviamente, às vezes até por caridade, mas quem fala realmente a verdade, e muitas vezes nós nos melindramos, é o nosso próximo, que muitas vezes nós conhecemos muito pouco e que muitas vezes convivemos muito pouco. E aí nós ficamos bem bravos. Mas aí ele está mostrando a realidade, a minha verdadeira máscara. Muitas vezes acontece isso. Então, é esse trabalho, com essa sabedoria, com esse ensinamento que Jesus nos coloca, e Emmanuel define muito bem, que é dentro dessa luta que nós vamos mostrar o nosso real valor, o nosso verdadeiro valor. Não supliques a extinção das dificuldades, procura meios de superá-las, assimilando-lhes lições. Tá? Nós mesmos, a grande maioria aqui, né, nós relativamente morávamos, ou moramos, né, moramos distante do centro Dona Branca Mendonça, na verdade. Às vezes nós temos que nos deslocar 30, 40 minutos, e isso não era empecilho naquele momento, naquela hora. Num primeiro momento, pode até ter sido, mas depois nós fomos encaixando dentro das nossas possibilidades essa aproximação, essa ida, né, essa visita toda quinta-feira, todo sábado, seja lá o que dia, toda segunda-feira. Então, aquela dificuldade hoje, e que nós estamos sentindo falta, era um prazer. Era um prazer. Prazer. Eu muitas vezes saía aqui de casa, né, no final da tarde, saía lá pelo Macroanel, e muitas vezes eu vi o pôr do sol, indo para o Branca Mendonça. Olha que beleza. Então, são dificuldades que se apresentam, mas que no caminho se apresentam paisagens que também nos fortalecem e que também fazem com que nós obtenhamos energias necessárias para continuar. Tudo bem, veio a pandemia. Hoje nós estamos vencendo dessa forma, né, que nós nos encontramos online, distantes, mais próximos, mas sentindo falta daquele momento, daquele convívio, daquela presença, né, daquele ambiente. E nada como aquele ambiente. Né? Mas, claro, vencer, né, achar os recursos necessários e voltar aqueles momentos, para vivenciar aqueles momentos. E agora, vejam só, porque um grande obstáculo foi colocado no nosso caminho. Vamos considerar que é a pandemia.
Se é que nós podemos considerar como obstáculo. Porque se nós analisarmos friamente, não foi um obstáculo, mas está sendo um belíssimo de um recurso na valorização do quê? De nós mesmos, do nosso lar, do nosso convívio, da nossa amizade, dos momentos em que nós nos encontrávamos, etc, etc, etc. E também, claro, né, da perda de entes queridos, né, muitas vezes próximos de nós, que já foram a pátria espiritual. Então, um obstáculo grande que nós estamos hoje contornando, de certa forma, para alcançar o objetivo após esse tempo, após esse momento. Nada existe sem razão de ser. Nada existe sem razão de ser. Absolutamente nada. Ontem, na nossa aula do ESD, foi exatamente colocando esse tipo de questão. Nos processos em que nós estamos estudando, os processos reencarnatórios, na verdade, foi mecanismos da reencarnação que nós estudamos ontem. Então, lá deixa muito claro, principalmente nas obras de André Luiz, e principalmente na obra citada, que foi Missionário da Luz, que nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Não deixa. Então, pandemia não é algo inútil. Não, de forma nenhuma. É um processo pelo qual nós estamos passando, né? E é responsabilidade da coletividade e coletivamente nós temos que buscar soluções. Atingidos diretamente ou indiretamente, esse é o nosso papel. Tá? E esse nosso papel de buscar soluções é exatamente isso que nós estamos fazendo agora com o recurso do quê? Do Evangelho. Com o recurso do Evangelho, que nos proporciona isso. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. E aí ele cita, a árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. Vencendo resistências. Então, se nós peguemos agora o exemplo da árvore, desde o momento em que foi lançada a semente na terra. Vamos imaginar todo o seu processo de crescimento, desde o momento que foi lançada a semente ali, ela iniciou o seu processo, né, de brotação, vamos colocar assim, né, já em busca, vencendo toda aquela terra que foi jogada sobre ela, em busca do quê? Da própria luz, depois vencendo todas as dificuldades que a própria natureza oferece e também que a própria natureza humana oferece, muitas vezes indo lá e cortando, muitas vezes indo lá e botando fogo, muitas vezes indo lá, fora os processos naturais do ataque das formigas, das pestes, das doenças, e ela passou toda essa fase, cresceu, floresceu e frutificou. É por isso que Jesus, claro, sempre colocou a natureza dentro, inserida, né, nas suas mais belas lições. Em todas as suas lições você vai ver ali o papel da natureza nos mostrando como nós devemos agir. E se com a natureza é assim, né, e conosco? É diferente? Não. Todos os dias nós temos momentos de felicidade. Todos os dias nós temos momentos de tristeza. Todos os dias nós temos momentos de facilidades. Todos os dias nós temos momentos de dificuldades. E nós vencemos. E nós estamos vencendo. E nós estamos chegando, muitos de nós, ao final da nossa etapa, na presente encarnação, muitas vezes até com louvor. Talvez não, talvez sim, não importa.
O que importa é que a gente tenha consciência desse momento e façamos com que realmente, passado todas essas nossas dificuldades, desde o lançamento da sementinha lá no útero da mãe, né, todo o processo gestacional, que as mães mais do que nunca sabem dizer, as dificuldades, né, tanto para um como para o outro, o nascimento, o processo de nascimento, o processo da dor, o processo da vinda à luz, o processo da infância, o processo da adolescência. Uma grande maioria não consegue vencer essas etapas. E nós vencemos. Por quê? Porque nós podemos nos considerar dentro desse contexto que ele coloca. Nós estamos dentro da luta. Ele não pede que tire de nós, nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Algumas vezes a intercessão, claro, desses espíritos amigos e nos livrando do mal. Muitas vezes não acontece, mas são os processos da dor, da alegria, do sofrimento, né, do progresso e assim por diante. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Perigos de variadas espécies. Quando nós saímos da nossa casa, nós estamos correndo riscos. Claro, nós não saímos, né, com esse pensamento aqui, não, de forma nenhuma. Muitas vezes, o Tiago é testemunha disso, nós saímos lá do Centro Espírita, né, Tiago, lá do SEAC, lá da Sociedade Espírita Allan Kardec, saímos de um trabalho muito edificante, ao nos encaminharmos para a nossa casa, veio uma outra pessoa com outro carro, bateu em nós, capotamos várias vezes, e não sofremos nenhum arranhão, nem a outra pessoa, só houve danos materiais. Então, e foi assim por uma casquinha. Nós já havíamos passado a esquina, a pessoa veio e deu um toquinho lá na traseira do carro e nós perdemos completamente o sentido, a direção de tudo mais. Então, nós estamos sujeitos a essas situações, né? O envolvimento, num pequeno acidente, num grande acidente, a gente não sabe. Mas é o que ele está colocando aqui. Nós nos desenvolvemos entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Esse é o grande ensinamento, aceitar tudo que o Senhor nos coloca, né, como uma grande lição. E aí, ele vai encerrando, deixa eu pegar aqui na lição, aqui no finalzinho, com o seguinte: apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos juntos dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então, ao mesmo tempo, né, que nós sofremos, entre aspas, as injunções que a escola, que o nosso planeta Terra oferece, né, como lição, né, para o nosso progresso, também nos coloca como aceitação dessas lições, sem murmurações, sem desfalecimentos, né? Não perdendo nunca e jamais, né, o objetivo maior, que é tudo isso para o nosso bem-estar, tudo isso para o nosso progresso. É dessa forma que nós vislumbramos tudo que Jesus colocou nessa pequena lição, grandiosa no seu conteúdo, que é dentro da luta,
né, é exatamente tudo aquilo que nós estamos precisando. Nada mais, nada menos. Porque se fosse a mais, nós não suportaríamos. E se fosse de menos, nós não sairíamos do local onde nós nos encontramos. Então, é na medida ideal. Se há alguma coisa que está nos atrapalhando além da conta, nós temos que observar que, de repente, somos nós mesmos que estamos colocando os empecilhos, as dificuldades. E aí nós murmuramos, aí nós reclamamos, aí nós gritamos, aí nós xingamos a criação, maldizemos o nosso dia, o nosso momento. Não, tá? É muito sábia a lição de Jesus, né, em nos deixar dentro da luta cotidiana, porque é aqui, na carne, que nós estamos fazendo o quê? Todo o burilamento necessário para que nós possamos ter, no momento da nossa partida, né, para a continuidade da nossa vida na pátria espiritual, uma passagem, um momento melhor. Porque esse momento melhor lá na vida espiritual, naquela etapa, ela vai se refletir muito na atual existência nossa. É interessante isso. Interessante. Tá? Então, o progresso que nós nos preparando para as reencarnações, os estudos, as participações em palestras, reuniões, seminários, no atendimento àqueles que chegam também aqui da Terra, nos hospitais que lá existem, né? Tudo isso vai facilitar o quê? A nossa próxima existência quando encarnados, que é aí quando nós, sob o véu do esquecimento, né, vamos ter maiores dificuldades, obviamente. Tá? Então, a reflexão, nesse sentido, ela é muito importante. Cada lição que nós estamos recebendo hoje, ela é de fundamental importância para o nosso progresso futuro. Né? Reflexão. Tá? Empenho, né? Determinação, continuidade naquilo que nós vamos nos propor a fazer. Todas essas questões são as pedras que aparecem no nosso caminho e que nós devemos transformá-las, né, em material útil para a nossa construção espiritual. A mensagem dessa noite é dentro da luta, né, trazida pelo Emmanuel, através, né, da psicografia na época do Chico Xavier, e que ela possa tornar-se luz no nosso caminho, na nossa jornada, nos nossos passos futuros, atuais e futuros. Né? Nosso muito obrigado.